Para a questão 9, eu trouxe um exemplo bem parecido, tá? Que é esse daqui, que o processo de cálculo é o mesmo que vocês vão utilizar para resolver a questão 9. Em um teatro, as poltronas dispõem-se de modo que cada fileira tem 3 poltronas a mais que a anterior. Quantas fileiras tem esse teatro? Se a primeira fileira possui 6 poltronas e a última 51. Então aqui, pessoal, quando ele fala 3 poltronas a mais em cada fileira, está somando. Então a gente já consegue identificar que trata-se de uma PA, certo? Aqui ele fala, a primeira fileira possui 6 poltronas, então é o meu A1. E a última é o meu AN, que é o 51. Então a minha sequência fica como 6, 9, por que 9 o A2 aqui? Não está somando 3 em cada fileira? Então 6 mais 3, 9. E meu último termo aqui, 51. A minha razão, quando fala que está somando 3 a mais, então é 3. E eu consigo identificar que trata-se de uma PA. E nós vamos utilizar o quê? A fórmula do termo geral de uma PA, que o meu AN é o último termo, eu já tenho aqui o 51, certo? O A1 é o primeiro termo, eu também tenho, que é o 6. O meu N é o número de elementos da PA, que no caso é a quantidade de fileiras que esse teatro tem, a gente não tem, tá? Então o N que a gente vai encontrar. O menos 1 é da fórmula e a razão é o meu 3, tá? Organizando essas informações, então, AN 51, A1 6, N eu não tenho, razão 3. Vou colocar na fórmula, então fica aqui, 51 igual 6 mais N menos 1 vezes 3. Primeira coisa que eu vou resolver aqui, essa multiplicação. Então, N vezes 3, 3N. Menos 1 vezes 3, menos com mais, na multiplicação é menos. Então, fica 51 eu copio aqui, o 6 eu copio, coloco o resultado da multiplicação de n vezes 3, 3n, menos 1 vezes 3, menos 3. Agora eu vou somar o que aqui? Os termos semelhantes. Então, eu vou somar o 6 com menos 3. Esse 3 está acompanhado de letra, eu não posso juntar ele aqui. Então, vai ficar 51 igual 3 mais 3n, tá? Eu não posso somar esses termos, tá? O 3 com 3n, eu vou passar o 3 aqui para resolver com 51. Só que quando a gente passa, a gente sabe que o quê? Inverte a operação. Se está somando, vai passar o quê? Subtraindo. Então, 51 menos 3 igual a 3n. 48 igual a 3n. Mesma coisa, vou passar o 3 para cá com 48. Só que vou inverter a operação. Se está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 3 igual a n. 16 igual a n. Então, quantas fileiras tem esse teatro? Esse teatro tem 16 fileiras. Pessoal, bem parecido. Se vocês prestarem atenção, consegue resolver tranquilamente a questão 9. A questão 10, tá? Que é essa daqui. E a questão 12 trata-se de questões que envolvem progressão geométrica. Até fala no exercício aqui, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que é o mesmo processo, o mesmo cálculo para resolver a questão 10 e 12. Pedro recebeu uma mensagem de WhatsApp às 2 horas da tarde e enviou para 3 amigos. Cada amigo que recebeu a mensagem enviou para mais 3 pessoas durante a terceira hora da tarde. E assim a mensagem foi se espalhando até às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, quantas pessoas receberam a mensagem? Incluindo Pedro. Estou organizando as informações aqui, ó. Como que fica? 2 horas da tarde, 3 pessoas receberam a mensagem de Pedro. Então, quantas pessoas sabiam da mensagem, receberam a mensagem às 3 horas? 3. Depois das 3 horas da tarde, essas 3 que receberam passaram para mais 3, ficou 9, tá? Então, eu já consigo formar a minha sequência aqui, ó. 3 pessoas, depois 9, depois essas 9 passaram para mais 3, 27. Então, está havendo o que aqui? Uma multiplicação. Então, uma multiplicação, eu consigo identificar que trata-se de uma PG, certo? E ele quer saber o total de pessoas que receberam essa mensagem. Então, é soma. Soma do quê? Dos termos de uma PG, que é essa fórmula aqui, ó, tá? Então, SN é a soma dos termos da PG, a gente não tem. O A1 é o primeiro termo, tá? A gente tem que são 3 pessoas.
O N é a quantidade de horas, então, tá? São 6 horas. E a razão de quanto em quanto está aumentando é 3, né? Está sendo multiplicado por 3. Eu vou pegar essas informações aqui e vou substituir nessa forma. Então, a fórmula está aqui, vamos substituir, então. Então, vai ficar como? SN eu não tenho, o A1 é o 3, a razão, 3. Aqui, quantidade de horas, que é o N, 6 menos 1. Aqui, a minha razão, novamente, é o 3, menos 1 da forma. E vou resolver primeiro o que aqui? Primeiro eu vou resolver essa potência, 3 elevado a 6, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, tá? Então, dá 729. Menos 1, multiplico por 3. Então, faço 729 menos 1, 728. Vezes 3, 2.184. Dividido por 2, 1.092, tá? Opa, só que tem um detalhe no exercício aqui, ó. Incluindo Pedro. Então, eu tenho que incluir ele. Então, 1.092 mais 1, 1.093. Pessoal, o processo de cálculo é o mesmo, tá? Se vocês prestarem atenção, conseguem resolver a questão 10 e 12 tranquilamente aí. Para a questão 11, eu também trouxe um exemplo, tá? É uma questão que fala aqui, ó, progressão aritmética. Só que ele também quer saber a soma, tá? De todos os termos dessa progressão aritmética. Esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. Uma empresa metalúrgica produziu no primeiro mês de um ano 1.200 peças. Se a cada mês ela aumentar a produção em 200 peças, a quantidade total de peças produzidas em um ano será, tá? Então aqui, primeiro mês, 1.200, eu já tenho meu A1, certo? 200 peças a mais em cada mês. Eu tenho a minha razão. Se está somando, é uma PA. Então eu já consigo algumas informações aqui, ó. 200 peças por mês é uma PA, a minha razão é 200, tá? Então ele quer saber a soma, tá? De todos os meses, da produção de todos os meses dessa empresa. Então a soma eu vou utilizar aqui, fórmula das somas de um termo de uma PA, que é essa fórmula aqui. Nessa fórmula aqui eu utilizo a soma, o SN é o que a gente vai encontrar, eu não tenho. Eu tenho o meu A1, tá? Que é 1.200, né? Primeiro mês produziu. Ele quer saber, eu preciso do AN, que aqui é o quê? O último termo da sequência. Eu não tenho, que seria no mês de dezembro aqui, quantas peças foram produzidas. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo primeiro, para depois utilizar essa forma. E o meu N aqui é o número de elementos da PA. No caso aqui, quantos meses? Foi num período de um ano, então são 12, tá? Então, essas informações aqui, eu vou fazer primeiro o quê? O cálculo do AN, porque eu preciso para colocar a fórmula aqui. E para fazer o cálculo do AN, eu uso a fórmula do termo geral da PA, que é AN igual a U mais N menos 1 vezes a razão, tá? Então, meu A1, 1.200, certo? O N, 12 meses, menos 1 vezes a minha razão, que é 200. Então, vai dar um total de 3.400. Agora, eu já tenho o meu AN aqui, 3.400. Eu consigo fazer a fórmula da soma dos termos. Então, a soma dos 12 primeiros termos, por que 12 primeiros? Porque são um ano, 12 meses. Então, a fórmula está aqui, vamos substituir, tá? SN eu não tenho aqui. A1, 1.200, que é no primeiro mês, tá? AN, no último mês, tá? 3.400. E a razão, o total de termos aqui, 12, dividido por 2. Então, vai dar um total aqui. Primeiro eu somo 1.200 mais 3.400, depois multiplico por 12 e divido por 2. 27.600, a quantidade total de peças produzidas em um ano por essa empresa. Pessoal, tenham uma ótima prova, bons estudos a todos.